Olá, o meu nome é Artur Miranda e então eu e o meu amigo Augusto Pinheiro tivemos a ideia de fazer um podcast sobre pessoas que nós achamos que têm algumas histórias interessantes para contar em Ruda dos Vinhos, especialmente arrodenses. O nosso objetivo não é nenhum além de que alguém veja isto, que alguém ponha um like, que alguém nos siga. E como não poderia deixar de ser, o meu primeiro convidado vai ser o Augusto Pinheiro. Sou eu. O Augusto Pinheiro é alguém que eu conheço desde muito novo, em que já tive vários projetos com ele. Um dos projetos que tivemos foi o Musicalis, o New Stratos, em que éramos uns miúdos e tivemos alguém que nos incentivou a fazer um grupo de baile, um mentor chamado Leonardo Algarvio, que juntou meia dúzia de miúdos e fizemos um grupo. O Augusto, além de músico, é um multifacetado, como eu digo. Se dedicasse só a uma coisa, era um gênio. O Augusto sabe escrever, o Augusto sabe fotografar, o Augusto sabe pintar e o Augusto tem uma perseverança incrível. Por exemplo, há uma história que eu gostava que ele me contasse, que é a história quando ele tinha 14 anos e que decidiu ir para a Inglaterra só para comprar uma máquina fotográfica. Fala-me sobre isso, Augusto. Pá, era puto, tinha-me interessado por fotografia, por várias razões. Havia um professor que foi meu professor de Fisicoquímica, já não me lembro o nome do tipo, ele deu aulas um ano, talvez no externato, e que falava que ia tentar ter um laboratório de fotografia a preto e branco na escola. E eu andei ali entusiasmadíssimo com aquilo, e será que é, não é? Acabou por não dar em nada, mas entretanto interessei-me por fotografia, o que era aquilo, afinal, fazer umas fotografias. E tive a sorte de encontrar algumas pessoas que assinavam revistas francesas de fotografia naquela altura, e comecei a ver boa fotografia, muito boa fotografia. Comecei a ver aqueles grandes nomes da fotografia, o que era a fotografia a preto e branco, e fiquei fascinado com aquilo. E então, com 14 anos, nas férias da escola, entre o nono e o 10º ano, uma coisa do género. Lá convenci os meus pais a ajudarem-me a ir passar uns meses a Londres, tinha lá a família, mas a ideia era ir, arranjar lá um pequeno emprego e comprar uma máquina fotográfica, e assim foi, e consegui, e trouxe a minha primeira máquina fotográfica, e pronto, a partir daí não parei de fotografar. Foi uma coisa com altos e baixos, não foi sempre, mas foi mais ou menos a história. Quer dizer, um puto com 14 anos andava ali no meio de Londres. O problema é que não paraste de fotografar, mas a seguir veio a música. Veio a música e como... A música já vinha de antes, porque eu já estava na banda nessa altura. Sim. Curiosamente, eu não apareço nos registros fotográficos da banda. E isso parece que quem não aparece nos registros fotográficos não fez parte. Mas falando da tua carreira musical, começas sim. na banda, passas para a Orquestra Ligeira que o Leonardo fundou. Sim, na altura também estive na Orquestra Ligeira. E depois, entretanto, como havia um grande outros conjunto na Arruda que se chamava EMA, nós, com a ajuda do Leonardo na altura, éramos todos miúdos. Eu tinha para aí uns 17 anos, tu devias ter uns 14, não, 15, já tinha mais. 16? 15, 16 anos, 16, talvez 16, 17. Eu 17. era capaz de ter entre 18 e 19. Eu era o mais velho, era o pai daquela gente toda. Não parecia, pelo comportamento não parecia, mas era o pai daquela gente toda. E então conseguimos fundar uma banda muito engraçada, chamada New Stratos, em que tive eu, tu, o Pedro Valente, que já não está entre nós, o Cândido, que já não está entre nós, o Rato, que tocava na banda na altura, o Pepe. Importámos 2 arranhoenses, o Pepe e o Arnaldo. Excelentes, o Pepe e o Arnaldo, e fizemos um grupo de baile. E o Vítor, não era? E depois bateria. Não tínhamos baterista. E o Fernando Baioneta, claro. E o Fernando Baioneta, o Fernando Baioneta que tocava com o acordeonista, tinha uma guitarra que ligava a um giradiscos, que aquilo era giríssimo. E eu posso dizer, porque isto não há censura, que a guitarra dele tinha as 2 letras, Q, chamava-se a guitarra dele. E começámos a ensaiar no salão paroquial, e depois ainda demos umas voltas engraçadas e praticamente acabou quando a maioria de nós foi para a tropa.
E tu na tropa continuaste com a música? Gostava que contasse alguma coisa sobre a tua carreira militar? Eu não queria ir para a tropa. Ninguém queria. Eu não queria ir para a tropa. E então, quando chegou a altura de ir à inspeção, andei ali a pensar o que é que eu vou fazer, o que é que não vou fazer. E naquela altura juntava-se um montão de gente num quartel em Setúbal, e às páginas tantas vinha lá um sargento qualquer e mandava o pessoal, quem tinha o 11º ia para um lado, quem não tinha o 11º ia para o outro. Então é assim, eu recordo-me que nessa altura eram 2 tipos com o 11º, no meio daquela gente toda de umas centenas, que era o Ruxa, o Merzindo, que nos deu boleia para irmos à inspeção, e outro fulano não sei de onde. E eu tinha o 11º nessa altura, já andava no 12º com o Ruxa a olhar assim para mim. E eu pensei assim, não, eu vou, mas é aqui para... Isto é muita gente, pode ser que me safe. E lá fui fazer a inspeção. Lembras-te do Condesse? Lembro-me do Condesse. O Condesse foi comigo à inspeção. Então, nessa altura, era o Condesse, olhava assim para mim. Então, mas tu não tens o 11º? Está muito calado. Não. E lá fomos. Lá fiz aquelas provas da treta, como tu sabes, não é? Safaste? Estavas já para a tropa? Não, por acaso fui à inspeção. Pois, e se à inspeção foste... A miopia que eu tinha no olho dava para tirar, para tirar 2 gajos da tropa. Eu não conseguia ver o homem, quanto mais as letras. E então lá fiz... foi o que foi. Às páginas santas, lá um sargento qualquer numa mesinha e perguntou, olha, o que é que o amigo sabe fazer? Assim, sei as coisas de fotografia, sei tocar, toco numa banda, música... E já não me deixou acabar. Você é músico? Não, está bem, pronto, ok. Mas não liguei nenhuma àquilo, a sério, não liguei, estava mesmo a pensar, isto pode ser que... Eu só fiz foi porcaria, montes de erros no ditado, foi tudo para a treta. E então, às páginas tantas, em 87, aparece lá o papelinho na junta, Augusto Pinheiro, EPI, Mafra, assim, aquilo só é perto no mapa. Na altura não havia CREL, não havia nada. Aquilo de comboio parecia uma viagem ao norte, não é? As viagens de comboio para Mafra eram a coisa mais gira que podes imaginar. Eu cheguei a andar numa automotora, apanhava o comboio na Malveira e vinha até 2 Portos. Cheguei a vir numa automotora cheia de magalas e tinhas que ter cuidado, não punhas os pés, porque se olhavas para o chão vias os carris a passar no meio das tábuas partidas. Mas foi giro porque a recruta foi no inverno, foi incorporada em setembro, portanto, a recruta durou o inverno. E quando chegou ao fim da recruta, estava num pelotão, que supostamente seria um pelotão daqueles amanuenses, malta que vai para as secretarias, para aqui, para ali, para lá. E eu pensei, não é mal de todo, um estaminézinho, não me chateie, passa aqui a tropa tranquila. E às páginas tantas, quando chegou àquela altura das especialidades, tu não fizeste a tropa, não sabes? Não sei mesmo. Vem lá um sargento da companhia, chama lá uns tipos, incluindo eu. Vocês venham aí comigo. E lá fomos, por ali acima, ao pé no meio do calhau, como é que ele se chamava, que tinha para lá corredores. E então lá fomos. Quando chegámos a uma sala cheia de músicos. Era uma banda, havia uma banda em Mafra, uma banda do Exército. E então nessa altura é que eu percebia, os tipos querem pôr na banda. Eu não pedi nada disto, mas parece que estava marcado. E fizeste a tua carreira militar como músico, certo? E fiz a minha carreira militar como músico. Ficaste tão cansado daquilo que deixaste tocar de seguida? Não foi nada disso, não teve nada a ver com isso. Sim, teve a ver com fases da nossa foi muito importante, encontrei excelentes músicos, tive na minha recruta com outros excelentes músicos, depois têm carreiras profissionais conhecidas, havia excelentes executantes, aprendi muito naquele ano e meio que estive em Mafra, mas mesmo muito. Cheguei a prestar provas para ingressar no curso de sargentos, fiquei aprovado.
Optei por não ir em setembro para as Caldas da Rainha fazer o curso, decidi não ir, não seguir uma carreira militar, mas aprendi imenso e atingi um bom nível de execução. Sim, mas paraste um bocado da tua atividade musical e dedicaste novamente à fotografia, porque eu sei, certo? Não, a fotografia, curiosamente, nunca parou. Existir, não. Certo. Nem a fotografia, nem os desenhos. E depois de acabares o serviço militar, voltaste à fotografia, que nunca tinhas abandonado, mas ligaste profissionalmente um bocadinho à fotografia. Foi assim, nos anos a seguir que acabei por ir trabalhar para um estúdio, onde fiz formação, não havia grande formação em fotografia nessa altura. Ainda estive lá 2 anos, mais coisa, menos coisa. Abriu-me os horizontes, acabei por conhecer gente muito interessante, de começar a perceber os aspectos mais importantes da fotografia, que não têm a ver propriamente com a técnica, são coisas comuns e transversais às artes visuais. E foi também nessa altura que comecei a interessar mais pelo design gráfico, na generalidade, pela pintura, pelas novas linguagens da pintura, pelo desenho, e acabou por ir tudo um bocadinho nessa onda. Entretanto, houve aí também uma experiência de jornalística. Sim, um jornal que já tinha existido na Arruda, que era o Clarim, que vocês voltaram a reativar e que ainda durou depois uns anos e infelizmente acabou, como a maioria de algumas coisas na Arruda acabaram. O Clarim foi uma experiência interessante por um lado e dolorosa por outro. Porque foi dolorosa. Há coisas que se falam hoje e que nós falamos em relação ao jornalismo, mas quem tem pequenos órgãos de comunicação local sofre às vezes alguma violência, alguns abusos e acaba por ficar marcado para o resto da vida por coisas que não fez. Mas enfim, adiante. Mas isso ficamos todos marcados quando damos nas vistas em alguma coisa, toda a gente ficou marcada. Um bocadinho. Toda a gente na Arruda que fez alguma coisa diferente ficou marcado. Agora estás mais ligado, além da fotografia, também à pintura. E sei que tens uma exposição que se chama Depósito, que está na Galeria Municipal já há um certo tempo. Sei que as pessoas da Arruda, a maioria, não sabem. Sei que também não tem tido muitas visitas. E queria que me contasses se é pintura, se é fotografia, se é montagem. Fala-me sobre a tua exposição. Já lá foste ver, não é? Já lá fui ver. E o que é que achaste? O que é que eu achei? Achei alguma coisa diferente. E não sei se as pessoas aqui da Ruda, era bom que vissem para depois criticar e não criticar antes de ver. E as coisas diferentes nem sempre são más. Logo, é pena que as pessoas não estejam muito vocacionadas para ver. Eu achei um trabalho espetacular. Achei que tu fizeste um bom trabalho. Achei que tiveste um bom suporte por parte do Rafael Nascimento e do Bruno Rato. Deram uma bela de uma ajuda naquilo. E a adega também. E sim, a adega. O tempo que perdeste na adega. E está muito giro porque trabalhando eu na adega há 31 anos, tu deste-me uma visão da adega que eu não tinha. É a adega vista pelos teus olhos. É. E não foi um trabalho, mas isso eu também disse logo ao Rafael quando falámos no projeto, que eu ia olhar isto de outra maneira e não sabia muito bem o que é que ia fazer. Na altura, a proposta era fazer um trabalho mais de desenho, e acabei por chegar aqui e sentir a vontade que já tinha tido há muitos anos de poder agarrar na máquina fotográfica e ver aqui os pequenos detalhes, as pequenas coisas, não fazer um trabalho documental de maneira nenhuma, mas aproveitar o que havia e tal como estava e aproveitar isso e depois agarrar nas imagens e trabalhar sobre as imagens. Acabei por fazer uma recolha, foram milhares de imagens. Não tive muita preocupação em termos de fotografia, como é que ia recolher. Não é? Primeiro eram imagens,
tanto fazia serem com uma câmara digital, como uma câmara analógica, com o telemóvel, não importava. As imagens é que me interessavam. Trabalhá-las todas a preto e branco e depois trabalhar sobre essas imagens, com intervenção, com pintura, com desenho. É claro, o Rafael já tinha em mente conseguir dar ao projeto uma forma de exposição. Isto foi adiado um ano, entretanto meteu-se a pandemia, e acabámos por pegar no material. Eu peguei nas coisas que tinha feito em formato grande, muito grande, para aquilo que normalmente faço. As imagens acabei por agarrar em séries, fazer séries sobre aspectos que me interessaram mais naquilo que aqui vi. E fazemos uma exposição, vá para lá algum material que havia aqui na adega, captei sons e misturei alguns sons para que aquilo tivesse ambiente. Ficou com um ambiente até bastante giro. Tiveste a ideia de pôr os sons assim pelas mangueiras. As mangueiras. As mangueiras fazem tudo o que é mangueiras e tubos e fios e não sei o quê. Fazem parte desta estrutura. Às vezes chegava a pensar, se calhar isto está mesmo preço por fios e tubos. Não é, claro, evidentemente não é assim. Mas a ideia do depósito não tem a ver propriamente com os depósitos da adega, mas é uma série de coisas que se vão depositando, que se vão fazendo, que vão acontecendo e que ficam por ali. E eu vim aqui ter uma visão nova e diferente, porque depois o tempo começou a passar. E a partir do momento em que eu entrava na adega e já senti uma certa familiaridade com o espaço, comecei a perceber que já não conseguia ver isto com o mesmo olhar. Portanto, foi aí a altura de parar. É claro, é sempre preciso parar para depois agarrar nas coisas, tratar o material, tratar aquela matéria-prima toda. Mas acho que, sobretudo, gostava de despertar o interesse para quem não conhece a adega e esta estrutura. Era uma forma, talvez uma forma interessante de introdução para quem não conhece. E uma introdução diferente, porque talvez desperte a curiosidade para ver o que é esta estrutura quando visitada. Como é que nos sentimos aqui dentro? E acaba por ser um sítio estranho, mas ao mesmo tempo acolhedor à sua maneira. Isto é uma prova de que, e não falando politicamente, falando como arrozense, as coisas na Arruda existem, os artistas existem. Agora, para existirem artistas, para existirem exposições, para existirem bandas, para existirem mesmo este tipo de podcasts, podem ter algum interesse para quem queira ficar a conhecer mais das pessoas da Ruda e da Ruda, é preciso que haja público, é preciso que as pessoas vão ver. Não podem dizer que não há nada. As pessoas têm que ir ver. E há uma coisa interessante, é que isto é a opinião que eu tenho acerca destas situações, é que uma exposição, seja de fotografia, de pintura, aquilo que eu lá tenho não é uma coisa nem outra, nem pretende ser, não são diferentes de um concerto de uma banda, não são diferentes de um acontecimento artístico, um recital de poesia ou uma peça de teatro, e têm que ser pensadas e olhadas da mesma forma. É uma experiência. Sim, além disso, quando nós vamos ver uma banda de música, sabemos que vamos ver música e que vamos ver uma base de música que varia, mas sabemos que é uma banda, sabemos o que é uma banda, sabemos o que é que toca uma banda. Quando vamos a uma exposição como a tua, é uma caixinha de surpresas, não sabemos o que é que tem, o que é que não tem, não sabemos até de onde é que foi a tua imaginação. E tu és uma pessoa que eu considero um bocado fora do... Não te reges por regras, reges pelo aquilo que tu pensas e pelo aquilo que queres fazer. Logo não está uma exposição só de quadros, está uma exposição completamente diferente. Eu vi e gostei, e a única coisa que eu posso dizer é que gostava que mais gente visse, e convido toda a gente que possa ver este podcast a ir visitar a tua exposição. Está aberta na galeria
municipal, dentro do horário da Galeria Municipal, quando não tiverem nada que fazer, ou mesmo que tenham, Tem um saltinho. perdem meia horinha e veem algo diferente, E espero que feito por alguém da Ruda. Espero que não nasceu percam e tempo, foi não criado é? em Arruda. Falta-me visibilitar um bocado da tua vida, porque sei que há outra fase que eu não falei, mas vou ter que falar. Sei que no entretanto destas coisas todas, tu voltaste à Inglaterra e foste cozinheiro. É uma experiência que eu também gostava de saber mais. Não sei muito, sei que foste cozinheiro em Inglaterra. Sei que é mais uma das tuas façanhas. Foi uma experiência diferente. Continuo a achar que não é por ser teu amigo, mas é assim. Tu mexes bem em tudo, mas se dedicasses só uma coisa, eras um gênio. Mas eu não consigo. Agora não é não possível. consegues. Eu não consigo. Tens a fase do desenho, a fase da fotografia, a fase da música. Não, eu acho que esta fase exposição tudo. é um bocado... talvez seja um bocado a síntese daquilo que, de certa maneira, eu sonhei fazer. Ou seja, ser capaz de trabalhar em meios diferentes, ser capaz de os dominar e ser capaz de, a partir dessas valências, criar qualquer coisa. E isto talvez seja o projeto que me deu mais satisfação até agora. E pronto. Foi o nosso primeiro podcast. Espero que tenham gostado. Espero que ponham um like. Espero que vejam. Se virem e se tivermos likes, voltamos. Espero voltar com músicos da Ruda, com pessoas que marcaram o desporto em Arruda, com pessoas que marcaram alguma coisa em Arruda e que mereçam ter uma oportunidade que nós conhecemos a vida deles. Um bem-aja a todos e muito obrigado pelo tempo que perderam a ver este podcast.